Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eu vou falar de novo sobre essa tragédia do assassinato de 3 médicos paulistas no Rio de Janeiro, que estavam lá para um encontro, né, de ortopedia. 3 assassinados, entre eles o irmão da Sandra Bonfim, Diego Bonfim. Diego, né, Adri? Eu estou aqui, Diego Bonfim. A questão é que a polícia começa a entregar alguns elementos que apontam para um caminho de que o assassinato foi um engano. Desde ontem, eu achava que parecia o caminho mais factível. Isso não quer dizer que eu não defenda a total investigação, levando em consideração todas as hipóteses possíveis, incluindo até a hipótese de crime político, que chegou a ser aventada por alguns. Mas aqui na Fórum, a gente tirou que a linha editorial não exploraria isso antes de que os indícios fossem fortes. E por que nós tomamos essa decisão? Nós tomamos essa decisão porque explorar o crime político sem evidências, no nosso entendimento, é jogar álcool numa fogueira que está acesa de radicalização de posições e onde, do outro lado, as pessoas têm armas, têm fuzis, estão em clubes de tiros, estão nas zonas rurais armados até os dentes por associações de ruralistas, que são as pessoas que têm a maioria nas forças de segurança policial, e não nos interessa politizar esse crime se ele não tiver conteúdo politizado, porque isso vai se virar contra a gente. Quanto mais a gente apostar num caminho de radicalização com outro lado armado, mais gente nossa vai morrer. Isso não significa que a hipótese não deve ser investigada. Tem que ser. Mas o jornalismo responsável e as dirigentes políticos partidários responsáveis não apostaram nessa hipótese exatamente sabendo dos riscos que ela pode levar se for consolidada. Ontem, com Altamiro Borges aqui, eu dizia, e o Rodrigo Pérez, eu tenho muito medo, e falei no Fala Rovai, muito medo de que esse crime tenha sido político. Quero dizer claramente, eu tenho muito medo, porque isso seria mais digamos, um elemento no sentido de que a radicalização política está completamente fora do controle e que nós teríamos entrado numa mexicanização, colombização, isso dos anos 90, 2000, 2010, até já melhorar a situação de hoje da México-Colômbia já é melhor do que foi, desses países do ponto de vista político. Bom, dito isso, eu quero dizer o seguinte: essa tragédia do Rio não pode ser naturalizada. Independente se é um crime político ou se não é um crime político. Ela não pode ser tratada. Ah, não era político, tá vendo? Vida que segue o escambau. Porque o Rio está vivendo um processo de barbárie e de disputa entre criminosos com o envolvimento das forças de segurança do Estado que são tomadas por milicianos. Não existe Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro porque há também um compromisso
político com as milícias. As milícias são sócias do poder político. As milícias ajudaram na eleição de deputados estaduais, de vereadores, de deputados federais, de senadores e também de governador. A associação dessas milícias e dessas forças criminosas com setores, segmentos religiosos também é imensa. Há já estudos nesse sentido. O Bruno Paz Mantes está lançando um livro tratando disso, de fé e polícia, alguma coisa assim, o título do livro dele. Que é a associação que, neste canal, eu já denunciei muitas vezes, para conquista de território, a associação de dois tipos de crimes, o crime da fé e o crime da bala, que são bancadas, inclusive no Congresso, jogam juntas, no mesmo espaço político, a Bíblia e a bala. Então, esse crime tem que ser discutido e tem que se pensar no que vai se fazer para que o Rio, que é o cartão postal, sim, do Brasil, do ponto de vista mundial, tenha um choque na área de segurança que reverbere para o resto do país. É a partir do Rio e de uma política de segurança pública eficiente no Rio que o Brasil pode melhorar do ponto na área de segurança pública. E aí eu chego aonde eu gostaria de chegar. O governo Lula vai ter que meter o bedelho no Rio de Janeiro. Já está metendo um pouquinho com a ida do Capelli para lá. Mas vai ter que meter mais. É preciso o governo Lula, talvez esse assassinato do Diego e dos outros médicos, do Corsato, e do terceiro médico, que agora me foge o nome, o assassinato deles tem que servir para repensar se não é o caso mesmo de ter um Ministério da Segurança Pública, para se dedicar só a esse tema, com alguém especializado no assunto de fato e que tenha condições de fazer, a partir do Rio, uma transformação nacional, porque o crime está se expandindo e antes o que ficava concentrado em Rio, São Paulo, hoje está na Paraíba, hoje está no Amazonas. E essas mesmas organizações, esses mesmos sindicato, o PCC, as milícias, o Comando Vermelho, essas marcas, na lógica do capitalismo, essas organizações, essas empresas do crime, com seus CEOs, com o seu tribunal, elas estão tomando partes do território brasileiro. E precisa, sim, de uma ação que não é a federalização, talvez, da segurança pública do Rio, mas é de uma ação que venha a partir de cima. Porque, senão, o governo Lula corre o risco de ser considerado leniente com o que está acontecendo nos estados e acabar tendo como resultado da sua inação resultados políticos ruins, porque o discurso da extrema-direita é a segurança. Já esse crime que aconteceu no Rio já fez lançar pelo Vanguarden a candidatura do general Pazuello para a prefeitura do Rio, ou do Pazuello ou do Braga Neto. O Vanguarden falou: precisamos de um general 4 estrelas ali na prefeitura do Rio para tomar conta. Esse discurso é simples. Põe um cara da área militar para tomar conta da segurança. Aí resolveu. Braga Neto foi governador e interventor no Rio. Por que não resolveu? É difícil discutir isso no ponto de vista racional, porque quem é que vai entender de bandido? Polícia.
Essa é a lógica. Mas, na verdade, a polícia está contaminada pela bandidagem. A polícia organiza boa parte das milícias do Rio. As milícias controlam hoje aproximadamente 80% do território do Rio. O crime organizado tem 20%. E quem está nas milícias? Quem está nas milícias? São policiais que controlam as milícias. Enfim, o recado que eu queria dar era esse. Não dá para desprezar mais esse debate no campo progressista. E ele não pode ter tratado apenas sociologicamente. Vai ter que se dar um passo para frente. Vai ter que ir um pouco mais longe. Vai ter que ter soluções objetivas para derrotar o crime organizado. Que a milícia também é crime organizado. Para derrotar a milícia, o Comando Vermelho, o PCC e outras entidades. Passa por educação, passa por saúde, passa por disputar territórios com pontos de cultura, passa por tudo isso, mas não só. Passa também por financiar um outro porte de construir uma nova polícia a partir de cursos para os policiais, de novas, modificar as escolas das PMs, talvez unificar a PM com a Polícia Civil. Eu não sou da área, mas vai precisar ser feito algo mais, porque senão a barbárie vai imperar, e quando a barbárie impera, é o fascismo que ganha o poder político. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos.